Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus para uma meditação na preciosa Palavra de Deus. Livro ou epístola ou carta aos Hebreus, capítulo 5. Nós leremos do versículo 12 ao versículo 14. Nos diz a santa palavra de Deus: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém. Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, enfim, todo o nosso ser está aberto para receber a Tua palavra. Dá-nos a inspiração para a transmissão e para a recepção da Tua palavra. Não minha ou nossas, mas as Tuas palavras. Pedimos que sejam escritas em nossos corações de uma maneira indelével, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, esta é a terceira mensagem da série Conhecer é Crescer. Eu digo para os irmãos que eu estou muito empolgado com esta série de estudos, porque se há uma necessidade espiritual para o crente, essa necessidade é conhecer o Senhor e prosseguir nesse conhecimento. E esta mensagem tem como título: Tempo, Alimentação e Crescimento. Tempo, alimentação e crescimento. São três coisas interrelacionadas, conforme nós veremos. E no texto que nós lemos, o autor aos Hebreus, ele chama a nossa atenção para a importância do tempo, do decurso do tempo, do passar do tempo, porque o tempo não para. O cronômetro foi acionado no dia em que nós aceitamos a Cristo. E desde aquele dia, anos, meses, dias, horas, minutos e segundos estão sendo computados. Eu acredito que muitos de nós, como já foi dito aqui nesta noite, nascemos em um lar cristão. Fomos criados na igreja. Outros aceitaram a Cristo há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10, 15 ou mais anos. E a Bíblia, no texto que nós lemos, está dizendo que todo esse tempo em que nós estamos praticando a fé em Deus, em que nós estamos aprendendo a sua palavra, é um tempo muito importante, um tempo que não pode ser desprezado, porque é por meio da análise desse tempo, do estudo desse tempo, que nós vamos ficar sabendo se nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou se nós
estamos simplesmente estacionados na fé. Então, o autor aos Hebreus, no texto que nós lemos, ele faz essa análise. Ele faz uma correlação entre o tempo em que nós aceitamos a fé, comparando esse tempo com o nosso crescimento no conhecimento das coisas de Deus, para verificar se nós estamos dentro de uma curva de crescimento normal, ou se nós não estamos crescendo, ou se nós estamos crescendo espiritualmente abaixo daquilo que era o esperado. Porque se o nosso crescimento espiritual estiver abaixo daquilo que é o crescimento normal, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, algo precisa ser corrigido na nossa vida cristã, e quanto mais urgente isso for corrigido, melhor será. Porque, se isso estiver acontecendo, pode ser que haja necessidade da mudança dos nossos hábitos alimentares. Estamos falando de nutrição espiritual, para que nós possamos ter o crescimento, que na Bíblia é chamado de crescimento ajustado, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lembro-me que quando o Flauzinho nasceu, que ele era levado ao médico pediatra para consultas, e nos primeiros 6 meses de vida, as consultas eram uma consulta por mês. A partir do 7º mês, uma vez a cada 2 meses, e o médico fazia 3 coisas antes de qualquer outra. A primeira coisa, ele pesava o bebê. Por que ele pesava o bebê? Ele pesava o bebê para verificar se ele estava ganhando peso, porque isso tinha a ver principalmente com a sua alimentação correta, tanto no sentido qualitativo, ou seja, o que ele comia, como também quantitativamente, ou seja, quanto ele comia. E essa avaliação feita pelo médico servia de referência para ele analisar a saúde da criança. Então, a primeira coisa que ele fazia era pesar a criança, para ver se ela estava tendo um crescimento de massa corporal. A segunda coisa que o médico fazia era medir o comprimento do bebê. Ele media o comprimento para saber se a criança estava dentro do seu ritmo normal de nascimento. Porque ao verificar a estatura, ele constatava se a criança estava tendo um crescimento dentro daquilo que era normal e que era esperado. Existe uma tabela comparativa, é que você sabe, a partir do tamanho que o bebê nasce, considerando a estatura dos pais, é possível saber quanto essa criança tem que crescer por mês. Isso, evidentemente, também tinha a ver com a saúde do bebê. Em terceiro lugar, ele media a cabeça da criança. Ele colocava uma fita métrica para ver como estava a circunferência do crânio, para acompanhar o crescimento do crânio. E essa medição era feita para verificar se a cabeça da criança estava crescendo
e o quanto estava crescendo por mês, porque isso tinha a ver com o desenvolvimento do cérebro e das funções cerebrais. Há uma relação, irmãos, entre o tamanho do aumento da cabeça e o crescimento chamado encefálico da criança. E também porque tem que haver um crescimento equilibrado, um crescimento simétrico entre o corpo e a cabeça do bebê. Porque se houver desproporcionalidade, qual seja, a cabeça crescer muito em relação ao corpo, ou a cabeça não crescer pouco em relação ao corpo, algo precisa ser feito com muita urgência, sob o ponto de vista médico. Então, o médico pediatra fazia essas três coisas. Primeira, ele pesava o bebê. Segunda, ele media o comprimento do bebê. E terceira, ele media o tamanho da cabeça da criança. E com isso, ele tinha um diagnóstico, tanto do crescimento, como também do desenvolvimento da criança. O crescimento significa o aumento do corpo físico e pode ser medido em centímetros e em gramas. E o desenvolvimento é a capacidade do ser humano, da criança, ir realizando funções cada vez mais complexas. No texto que nós lemos, irmãos, nós vemos que o autor aos Hebreus, ele fez essa análise sobre o crescimento e o desenvolvimento daqueles crentes antes de escrever-lhes esta epístola. Ele diz, então, após fazer essa análise, que ele gostaria de adentrar a assuntos mais complexos. Porém, ele constatou que aqueles irmãos ainda não estavam preparados para raciocinarem, para enfrentarem temas espirituais mais complexos. Eles ainda não estavam prontos para assuntos de difícil interpretação. Por quê? Porque eles não tinham ainda as suas mentes exercitadas pela prática para que pudessem enfrentar assuntos de maior aprofundamento espiritual. O desejo do autor era adentrar a grandes revelações que Deus desejava que o seu povo conhecesse. Deus não desejava que o seu povo ficasse apenas na periferia. Deus não desejava que o seu povo ficasse apenas molhando os seus dedos na areia, na água, na praia. Deus desejava que o seu povo fosse para o alto mar e enfrentasse e recebesse revelações profundas que Deus desejava que eles conhecessem. Porém, aqueles irmãos, eles ainda não estavam prontos para receberem esse tipo de conhecimento de Deus. O pior, irmãos, é que o autor, ao fazer esse diagnóstico, ele chegou à conclusão de que, considerando o tempo que havia passado, eles já deveriam ser mestres. Eles já deveriam estar aptos não apenas para adentrar as profundezas de Deus, pela revelação da sua palavra, mas que eles deveriam ser mestres e estarem aptos para ensinar os temas que são os fundamentos da doutrina cristã. Porém, apesar do passar do tempo, eles ainda não dominavam os temas elementares da fé cristã, sendo necessário que alguém se assentasse com eles e começasse a falar dos primeiros fundamentos, dos princípios elementares da fé cristã, novamente transmitisse a eles as primeiras doutrinas da fé cristã.
A figura que o escritor bíblico nos apresenta aqui no texto que nós lemos, para essa situação, é que eles estavam literalmente ainda se alimentando de leite materno. Quando considerando o tempo desde que eles aceitaram a fé em Cristo, era tempo e que eles deveriam estar há muito tempo ingerindo o que ele chamou de alimentos sólidos. Há uma coisa, irmãos, que precisa ficar muito bem clara nesta noite, e o Espírito Santo quer nos levar a esse entendimento espiritual, porque conforme já foi profetizado nesta noite, existem grandes obras maravilhosas, e Deus quer usar a você e a mim para realizar essas obras maravilhosas. E Deus está procurando homens e mulheres que possam receber as suas instruções, que possam receber as suas revelações, que possam receber recursos, que possam receber toda a infraestrutura espiritual, emocional, material, para realizar essas grandes obras de Deus que vão abalar esta terra. Oh, glória a Deus! Eu creio na palavra que o Espírito Santo já nos falou nesta noite, que existe aqui vasos de Deus que serão usados grandemente pelo Espírito Santo para realizar obras que vão abalar esta terra, abalar esta terra. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo quer que nós entendamos isso. Ser salvo é algo individual. Ser salvo só serve para você. Você não vai poder salvar ninguém com a sua salvação. A sua salvação é uma coisa pessoalíssima que só serve para você. Porém, o projeto pelo qual o Senhor Jesus veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário, esse projeto, ele está vinculado a um outro projeto, que é o projeto pelo qual ele salvou você, ou fez que você já nascesse em um lar cristão. E esses dois projetos, que se completam, não objetivam que você seja apenas uma pessoa salva, mas que você se torne um mestre da palavra, ensinando a sua palavra a todos os que forem encontrados, dizendo a eles que existe um novo estilo de vida em Cristo, que é um estilo descolado dos conceitos do mundo, dos valores do mundo, que é um estilo que leva o homem e a mulher à realização do plano perfeito de Deus na sua vida, que o apóstolo São Paulo chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o Senhor Jesus, quando Ele nos mandou ser mestres, Ele disse: aqueles que acreditarem devem ser batizados em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e que eles devem ser continuados a serem adestrados, a serem ensinados a respeito de todas as coisas que Jesus falou, para que eles também se tornem mestres, porque eles receberam o conhecimento de Cristo que foi transmitido por seu intermédio. Deus não chamou você apenas para ser salvo. Existe todo um investimento de Deus que tem sido feito em você. Existem pessoas aqui que eram para estar mortas.
Existem pessoas aqui que estariam mortas há muito tempo. Mortas com doenças, mortas com tiros, mortas em acidentes. Por que Deus fez um investimento para que você esteja vivo hoje? Qual a razão desse investimento? Por que você foi curado? Quando outros que tiveram a mesma doença, em grau inferior, morreram. Todo esse investimento, irmãos, tanto no sentido espiritual, como também no sentido emocional, como também no sentido material, toda essa capacidade intelectual e oportunidades, dons espirituais, habilidades, talentos, tudo isso tem uma razão de ser. Você precisa entender isso. Você precisa entender que há todo um investimento que Deus tem feito e que Ele está fazendo em nós. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Para que esse poder? O que é que nós vamos fazer com esse poder? Aleluia. Nós precisamos entender isto. E quando nós entendermos isso, nós vamos aprender a maximizar, a liberar esse potencial que Deus tem colocado dentro de nós. Quantas milhares de horas o Espírito Santo tem treinado você? Quando foi que o Espírito Santo começou a treinar você? Quantos anos você tinha quando o Espírito Santo começou esse treinamento? A verdade, irmãos, é que é muito investimento. Dentro de você existe um grande volume, um volume enorme de dons, de talentos, de capacitações que foram colocados por Deus. E eles foram colocados não para que você morra com esses dons e esses talentos. Não para que esses dons e esses talentos gerem algum tipo de ansiedade, algum tipo de doença dentro de você. Esses dons e esses talentos foram colocados para que eles possam ser utilizados aqui na terra, primeiro para a glória de Deus e em segundo lugar para a edificação de muitas vidas. Aleluia. A Bíblia nos diz, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, que foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Deus quer tirar você do túnel da mediocridade, desta roda que roda e que não chega a lugar nenhum, e que os anos vão passando e as coisas não acontecem, e você vai se perguntando e vai construindo interrogações. Deus quer tirar você desse túnel e quer levar você a desfrutar a vida abundante. E a partir daí, esse potencial que Deus colocou dentro de você vai se tornar uma explosão. Oh, aleluia! É uma explosão, irmãos. É uma explosão pelo poder de Deus, porque este potencial, ele é dinamite, é energia, é poder de Deus. Agora, irmãos, há algo muito impressionante, porque há pessoas que são salvas e remidas em Cristo, foram transportadas do império das trevas para o reino de luz, foram resgatadas
da vã maneira de viver, porém, ainda medem as suas vidas pela métrica da vã maneira de viver. Ainda medem as suas vidas pelos conceitos e pelos valores do mundo. E quando fazem essa avaliação, ficam tristes, desanimados, deprimidos, porque concluem que não são pessoas felizes. Porque à medida que alguém vai internalizando em sua alma os valores eleitos pelo mundo, porque o mundo tem uma régua para medir a felicidade. À medida que a pessoa utiliza essa régua do mundo, essa pessoa, ela continua salva, mas ela passa a viver uma vida entristecida. Uma vida que fica muito aquém, muito distante daquela vida que Jesus chamou vida abundante. Porque a métrica do mundo para medir a felicidade de alguém tem outros parâmetros, que não são os mesmos parâmetros da palavra de Deus. A vida abundante no conceito do mundo tem a ver com almoços e jantares em restaurantes, tem a ver com comida e bebida, tem a ver com sexo, tem a ver com dinheiro, com sucesso, com viagens e passeios, com carros, com propriedades, com saúde, com estética e beleza corporal, com o não envelhecimento, com amigos, com vida amorosa, com família, e assim é uma lista que segue. E existem, irmãos, muitos crentes, tanto homens como mulheres, jovens e adultos, que estão avaliando as suas vidas por essa métrica do mundo. Essa que eu acabei de descrever a vocês. E você pode falar, mas, e tirando essas coisas, o que é que vai sobrar da vida? Jesus é a pessoa indicada para nos responder. Certa vez um homem procurou Jesus para resolver um problema de herança. Seu irmão havia recebido uma grande herança e não lhe dera nada. E ele queria uma parte da herança. E ele procurou Jesus, Lucas capítulo 12, e disse, Senhor, manda que o meu irmão me dê uma parte da herança que ele recebeu. Jesus não foi consultar o que dizia o direito romano, Jesus não foi consultar os chamados jurisconsultos, Jesus não foi consultar obras de psicologia. O que Jesus disse está em Lucas capítulo 12 e versículo 15. Cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm. Porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que possui. Vamos para Romanos capítulo 14, versículo 17, onde o Espírito Santo nos diz, pelas mãos de Paulo, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E, ponto final, o reino de Deus é isso. As coisas que te entristecem, que te deprimem, as coisas que na métrica do mundo diz que você não é feliz, constitui mentiras do diabo. E você deveria já estar livre dessas mentiras. Mas nunca é tarde para que nós sejamos libertados pelo poder do Filho de Deus. Porque se o Filho vos libertar,
sereis verdadeiramente livres. Essa é a proposta que o Espírito Santo está nos fazendo nesta noite. E essa proposta faz parte daquele trabalho que o Espírito Santo tem feito rotineiramente em nossas vidas, aquele trabalho de transformação pela renovação das nossas mentes, conforme Romanos capítulo 12 e versículo 2, para que nós não imitemos a conduta do mundo, para que nós não nos amoldemos ao mundo, para que nós não fiquemos vinculados aos costumes do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em vossas vidas. Isso não é fácil, irmãos. Eu estou pregando aqui, mas isso não é fácil. Porque nós vivemos no mundo. Nós não somos, mas estamos. E o mundo está nos bombardeando com seus conceitos, com as suas ideias. 24 horas por dia, nós estamos sendo bombardeados pelo mundo. O mundo quer enfiar em nossos corações e em nossas almas os seus conceitos, os seus valores. Agora, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos ajuda nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. E o Espírito Santo está nos ajudando nesta noite para que nós nos desconectemos dos valores e dos conceitos do mundo, ainda que esses valores e esses conceitos estejam arraigados na nossa personalidade, nas nossas mentes. A Bíblia diz que as nossas armas, e uma delas é a palavra de Deus, são armas poderosas para destruir fortalezas mentais, fortalezas que foram sedimentadas pela repetição do mundo. Porque desde que nós somos pequenos, que o mundo está nos bombardeando com seus conceitos, com seus valores, para que nós internalizemos, para que nós pensemos como o mundo pensa. Há poder de Deus para quebrar essas prisões. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Já faz algum tempo nós cantamos, e eu creio que desde que nós começamos a cantar, muitos de nós já começamos a ouvir o barulho das cadeias caindo, porque as cadeias são quebradas onde há poder de Deus. O jugo é despedaçado, o jugo é quebrado pelo poder de Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 12, versículo 13 diz: é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como quanto o realizar, de acordo com a vontade dele. Hoje eu e o pastor Marcos conversamos com duas pessoas e nós falamos para ela a respeito de amar Jesus, de ser fanático por Jesus, apaixonado por Jesus, que tem que ser algo assim como quando a pessoa é viciada em drogas, que ela vende as coisas que ela tem em casa, que ela pega as coisas escondidas em casa e vende. Amar a Jesus, comprometer-se com Jesus, tem que ser uma coisa assim, um pouco mais do que radical, tem que ser algo como um vício. Eu gosto daquela expressão em espanhol, adicto.
no seu espírito, viciados no Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, começa a tremer, começa a ter neuroses. Viciados no Espírito Santo, é isso que nós precisamos, irmãos. Já tenho falado para os irmãos várias vezes que nós precisamos deixar esse cristianismo como todos. E precisamos partir para um cristianismo radicalizado, um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que vá até as últimas consequências. E é Deus quem efetua tanto o querer, porque às vezes nós queremos, ou gostaríamos de querer, mas a nossa fraqueza, a nossa fragilidade é tão grande, que eu sei que eu preciso querer, que eu sei que eu preciso fazer, mas eu luto contra o elemento psicológico chamado vontade. Porém, a palavra de Deus está falando aqui, que Deus efetua em nós, tanto o querer, como também o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Esse querer, irmãos, esse elemento psicológico, basta você abrir uma fresta, basta você acenar para Deus que você gostaria, é o suficiente para que Deus realize no seu interior o querer. Aleluia! É preciso que essa verdade seja nesta noite recebida em nossas almas, para que toda mentira de Satanás, que escraviza, que oprime, que deprime, seja repreendida, seja desfeita, quebrada, destruída, destronada pelo poder da palavra de Deus. E a boa vontade de Deus é que essas prisões sejam quebradas e que todo servo e serva de Deus seja verdadeiramente livre, completamente livre, e a sua alegria seja completa. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Se você nesta noite se propor a receber esta boa vontade dEle em sua alma, e desejar lá no seu íntimo, no íntimo do seu coração, se desconectar dos conceitos do mundo, e eu vou repetir, que tem a ver com comida, bebida, tem a ver com dinheiro, sucesso, viagens, carros, propriedades, saúde, estética, beleza, o não envelhecimento, amigos, vida amorosa, família e com outras coisas, que por não tê-las, ou tê-las, porém não na quantidade que você deseja, você fica triste e deprimido. Se desta noite você falar: Senhor, eu preciso dessa libertação, porque eu sou salvo, mas sou triste. Eu sou salvo, mas sou triste. E eu quero ser salvo e alegre. Deus está mandando nesta noite esta palavra com poder de libertação. Aleluia. Para que essa verdade possa explodir no seu coração e trazer uma grande paz, e trazer uma grande alegria. Uma alegria e uma paz produzidas pelo Espírito Santo, que Jesus chama esse estado de alegria completa. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 7, que há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muita riqueza. E nós não podemos deixar de mencionar essa pessoa maravilhosa que é Jesus, porque Ele é a razão do nosso estar aqui, do nosso encontro nesta noite. Ele é o nosso exemplo para tudo,
E Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9, a respeito de Jesus: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. E quando Jesus, na visão de João, no Apocalipse, escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 17, o Senhor Jesus foi muito claro a esse respeito. Ele disse: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Nós temos que estabelecer, irmãos, como objetivo viver a vida abundante. Viver acima da mediocridade do mundo. Essa mediocridade que é causada pelo embaraço com os negócios desta vida, que é causada pelo envolvimento da alma com os conceitos do mundo, com os valores do mundo, com a medição métrica do mundo. E o texto que nós lemos nos ajuda muito nesse sentido. Porque fala do nosso crescimento no conhecimento da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus 5,12 é o texto que nós lemos: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Nós aprendemos, irmãos, com os nossos antigos pastores, os nossos patriarcas da Assembleia de Deus no Brasil, que a nossa mensagem está centrada em 4 pontos: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. Essa é a nossa pregação. Porém, nós precisamos estar preparados para enfrentar temas difíceis. Quando alguém questionar a respeito da razão da nossa fé e da nossa esperança, nós precisamos estar preparados para enfrentar temas difíceis. Por que as pessoas vão para igrejas onde pregam um evangelho deturpado? Porque ficou anos e anos apenas na periferia da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz que nós precisamos estar preparados para enfrentar temas difíceis. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nós precisamos estar prontos para falar e para explicar a qualquer um que perguntar por que nós adotamos tal estilo de vida, e sempre com a maior gentileza. Porque nós não vamos ficar nervosos, nós não vamos ficar embaraçados, nós vamos responder a qualquer um que questionar a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança, a razão do nosso estilo de vida. Nós vamos explicar com graça, com tranquilidade, com simpatia. Nós vamos explicar de uma maneira muito gentil. E esses crentes, irmãos, os hebreus, eles não eram crentes recém-convertidos. O autor diz que pelo tempo de conversão, eles já deveriam ter aprendido pelo menos as doutrinas básicas do Evangelho. Então, no capítulo 6, do versículo 1 em diante, o apóstolo começa dizendo
que era preciso abandonar a pré-escola, abandonar os rabiscos da pré-escola, deixar aquilo que ele chamou os rudimentos da doutrina de Cristo e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo, para que eles pudessem crescer mais em Cristo. O apóstolo está dizendo que se eles permanecessem apenas nos rudimentos da doutrina de Cristo, eles não cresceriam a ponto de começarem a ingerir o alimento sólido para que pudessem atingir a estatura de varão perfeito. Porque eles ainda, apesar do tempo, ainda estavam ingerindo o leite materno, quando eles deveriam estar ingerindo o alimento sólido. Não que o leite materno não seja bom. O leite materno é bom, mas deve ser administrado apenas para os principiantes. O leite materno é apenas para os bebês. Se estamos falando no leite materno espiritual, o leite materno é apenas para os recém-convertidos, é apenas para aqueles chamados bebês em Cristo. Todos nós sabemos que os bebês que são alimentados com leite materno, eles ficam menos doentes, eles são mais bem nutridos. O leite materno é o único alimento que a criança precisa até o 6º mês de vida. Não precisa nenhum outro alimento, nem mesmo água. Até o movimento que a criança faz para sugar o leite no seio da mãe é importante. O leite, ele funciona como uma vacina para o bebê, ajuda na proteção do bebê daquelas chamadas doenças da primeira infância. Agora tem uma coisa: qualquer criança com mais de 6 meses de vida precisa de outros alimentos e precisa de líquidos. O aleitamento materno até pode continuar, porém, a partir dos 6 meses, a criança já vai precisar ingerir verduras, grãos, legumes, peixes, ovos, frango, óleos, água e outros alimentos que sejam fontes de vitaminas e de minerais. Então, a partir de certa idade, o alimento sólido é necessário. E o autor aos Hebreus diz que o alimento sólido é para quem tem maturidade e para quem tem alguma prática em discernir o certo e o errado. E qual é esse leite materno? Qual é esse leite materno? Nós vamos administrar esse leite materno ainda para os irmãos. Mas eu espero em Deus, mesmo eu tendo vida, nunca mais eu volte a pregar aqui nesta igreja sobre esse leite materno para os mesmos crentes. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Nós vamos ver quais são os temas considerados como leite materno. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. E agora vem o leite materno. Primeiro, de arrependimento de obras mortas. Segundo, e de fé em Deus. E terceiro, eu ensino sobre os batismos. Quarto, imposição de mãos. E quinto, e sobre a ressurreição dos mortos. E sexto, sobre o juízo eterno. Primeira,
a doutrina do arrependimento de obras mortas. Segunda, a doutrina da fé em Deus. Terceira, a doutrina dos batismos. Quarta, a doutrina da imposição de mãos. Quinta, a doutrina da ressurreição dos mortos. E sexta, a doutrina do juízo eterno. Nós acabamos de enumerar aquilo que o autor aos Hebreus chama de leite materno. E ele está dizendo que nós precisamos avançar no conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir no conhecimento de Deus. Ultrapassar a fase do leite materno para Deus poder revelar grandes mistérios que Ele tem preparado para os seus servos. Aleluia. Nós não vamos desprezar o leite materno, mas sem precisar beber novamente o leite materno, nós possamos comer alimentos sólidos, ou seja, entrar em temas profundos da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da revelação dos mistérios de Deus. Então, meus amados irmãos, conhecer o Senhor e prosseguir no conhecimento de Deus tem que ser o objetivo de cada crente. Tem que ser a nossa busca. Tem que ser a nossa paixão. Nós precisamos ficar apaixonados por isso. Mais do que apaixonados por isso, nós precisamos ficar enlouquecidos por isso. Tem que ser o nosso objetivo, a nossa paixão. Isso tem que começar a nos consumir. Nós temos que começar a ficar doentes por causa disso. Isso tem que ser como um fogo consumidor, consumindo-nos a cada dia. Nós temos que começar a emagrecer, porque estamos enlouquecidos pelo conhecimento de Deus. A não ser que você queira continuar apenas na periferia. A não ser que você queira ficar apenas ingerindo o leite materno. Aleluia. Bendito seja o Senhor em nossas vidas. Então, meus amados, como podemos fazer isso? Encharcando-nos com a palavra, sendo preenchidos com o seu conhecimento. É só isso que basta. Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 ao 14, e com isso nós terminamos. Eu peço que, por favor, todos fiquem de pé para que nós façamos esta leitura. Capítulo 3, versículo 7 ao versículo 14. Vamos fazer esta leitura todos juntos e todos com voz alta. 1, 2, 3. Mas tudo isso que para mim era uma razão de orgulho. Só uma licença. Paulo estava falando de todo o conhecimento teológico que ele tinha. Paulo estava falando de todo o conhecimento filosófico que ele tinha. Paulo estava falando de todos os relacionamentos que ele tinha com as academias, com os estudiosos, com os grandes teólogos daquela época. Então ele está dizendo, tudo isso que para mim era uma razão de muito orgulho. Continuemos. 1, 2, 3. Agora considero desperdício devido ao que Cristo fez na minha vida. E vou até mais longe. Nada há que se possa comparar com o valor imenso que representa o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, é incomparável. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
O conhecimento de Cristo é incomparável. O resto é lixo. Vamos ler, 1, 2, 3. Por causa dele, do conhecimento de Cristo, é que eu desprezei todas essas coisas e as considero como lixo, na certeza de ficar a ganhar muitíssimo mais ao lado de Cristo. Não confio mais na minha bondade ou na minha capacidade para obedecer à lei de Deus. Antes, confio em Cristo para minha salvação, porque a maneira de Deus nos tornar justos diante dele depende da fé. Assim eu posso realmente conhecer Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou da morte. Posso aprender o que significa sofrer com ele, participar da sua morte, para que, de alguma maneira, possa também experimentar a sua ressurreição. Bem sei que não sou perfeito, que não cheguei ainda a essa meta, mas prossigo na minha carreira, fazendo tudo o que é preciso, até chegar a esse dia, pois que foi para isso mesmo que Cristo me cativou. Repito, irmãos, eu não penso que tenha atingido esse alvo, mas uma só coisa me interessa, e é que, esquecendo as dificuldades do passado, avanço para o fim que está proposto diante de mim. Prossigo assim para o alvo, tendo em vista a recompensa a receber no céu por Cristo Jesus. Amém. Pai, esta é a palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta é a palavra, como o Senhor propôs. E procurei, Senhor, entregá-la dentro das minhas limitações. Mas creio que tudo aquilo que genuinamente veio de ti, excluídas algumas palavras ou expressões que porventura tenham sido colocadas por mim, aquelas que genuinamente vieram de ti, elas tiveram abrigo nos corações que nessa noite receberam a tua palavra, e naqueles que ainda vão te receber ao acessar esta mensagem pela internet ou por algum outro tipo de comunicação. Ó Senhor, que haja esta novidade para os teus santos, para os teus salvos, que estão, Senhor, vinculados a este projeto do Espírito Santo, de santificação da noiva do Cordeiro, de preparação da igreja para grandes eventos aqui na terra e finalmente para o arrebatamento. Oh, aleluia, aleluia. Ó Senhor, que haja o efeito para o qual esta palavra foi enviada, e que toda atitude mental, emocional, espiritual, contrária à revelação da tua palavra, que caia por terra, que seja anulada, e nós afirmamos a supremacia da palavra do Senhor, a autoridade da revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Digamos todos,
Amém. Oh, aleluia. 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 Há um novo tempo para você. Há um novo caminho para você. Há uma nova meta. Aleluia. Não é você, mas é o Espírito Santo que está colocando um marco, uma separação. Este dia é um marco colocado pelo Espírito Santo. Aleluia. Para que você empreenda, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram e avançando para frente. Porque o futuro que Deus projetou para a sua vida não está no passado. O futuro que Deus projetou está para frente. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Olha, meus amados irmãos, aí meu coração, assim, uma ebulição muito grande. Aleluia. Porque eu sei que nesta noite Deus trouxe esta palavra. O Senhor já nos preparou nossos corações desde o início deste culto. E isso foi num crescente, num crescente, num crescente. Os nossos corações foram preparados para receber esta palavra. A palavra é do Senhor e cabe a mim e a você colocá-la em prática. Não é a partir de amanhã, é a partir de agora, ou a partir de antes do momento que você ouviu.